Olá, amiguinhos e amiguinhas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Débora Rigger e você está nos Casos Criminais e Lendas Urbanas. Mas para não esquecer, já deixa o seu like e se inscreve no canal, combinado? E hoje é o nosso vídeo de estreia. E para estrear, eu escolhi a história do Jack, o estripador. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. O Jack foi um assassino em série que aterrorizou a Londres na era vitoriana, isso em 1888. Ele assassinava e mutilava prostitutas, pobres mulheres que tinham esse ofício tão difícil numa época tão difícil, principalmente para as mulheres. Ele cortava a garganta das vítimas, retalhava os seus corpos e extirpava os seus órgãos. Na época, isso há mais de 130 anos, cerca de 11 mulheres teriam sido mortas, mas apenas 5 mortes foram atribuídas ao Jack, porque tinham exatamente o mesmo modus operandi. Essas 5 mulheres foram chamadas das 5 canônicas. São elas: Mary Ann Nichols, de 43 anos, ela morreu no dia 31 de agosto de 1888. A Anne Chapman, de 47 anos, ela morreu no dia 8 de setembro de 1888. A Elizabeth Stride, de 44 anos, ela morreu no dia 30 de setembro de 1888. A Catherine Doves, de 25 anos, ela também morreu no dia 30 de setembro de 1888. E consta que a Catherine, ela morreu poucas horas depois da Elizabeth e a poucos metros de distância, ou seja, no mesmo dia e praticamente na mesma hora. A Mary Jane Kelly, de 25 anos, foi a quinta morta e ela morreu no dia 9 de novembro de 1888. Alguns historiadores atribuem a morte de outra mulher, da Emma Turner, de 39 anos, como sendo também assassinada pelo Jack. Ela teria sido a primeira mulher a ser assassinada pelo Jack, o estripador. Ela morreu no dia 3 de abril de 1888. Mas não há consenso a respeito da morte da Emma Turner. Por isso, os historiadores preferiram ficar apenas com as 5 canônicas, que eu já citei, então corta. Então, os historiadores preferiram ficar apenas com as 5 canônicas, que eu acabei de citar. Embora a polícia tenha realizado muitas investigações e interrogado muitas pessoas, centenas de pessoas sobre o fato, nunca conseguiram descobrir a identidade do Jack, o estripador. Ou seja, ele cometeu todos esses crimes em série e nunca pagou pelos crimes que cometeu. Inclusive, o Jack, ele zombava da polícia. Ele mandava cartas para a polícia dando pistas falsas, e uma carta muito famosa e muito importante também nos registros históricos se chama From Hell. Junto com essa carta havia metade de um rim humano, que seria de uma das vítimas, ou seja, o Jack estripador, ele era uma pessoa muito ousada e debochada, além de tudo. Teve a capacidade de mandar uma carta para a polícia com a metade de um rim humano. From Hell também é o nome de um filme de 2011 que conta a história do Jack, o estripador. Eu assisti esse filme, estava na Netflix, hoje infelizmente não está mais. E é um filme muito interessante, que conta exatamente a história, o bairro onde se passaram os crimes, as vítimas. Inclusive, o ator principal era o Johnny Depp, e ele interpretava o inspetor Frederick Aberline, que era o chefe da polícia de Londres à época, e era o principal interessado em descobrir, ele era o principal interessado em descobrir a identidade do Jack, o estripador.
A polícia, como eu disse, realizou centenas de interrogatórios, investigou muito e chegou a 3 suspeitos. O primeiro suspeito era um advogado e professor da alta sociedade de Londres. A própria família desse professor, desse advogado, dizia que ele era uma pessoa estranha, que ele nunca havia se casado e tinha hábitos estranhos. E o que foi decisivo para a polícia entender que ele era um suspeito é porque ele cometeu suicídio. Ele se jogou no rio Tâmisa, em Londres, no dia 31 de dezembro de 1888. Mas depois a polícia descobriu que ele havia sido demitido um dia antes do suicídio. Ele foi demitido no dia 30 de dezembro de 1888. Então ele acabou sendo descartado porque a polícia entendeu então que o suicídio foi por conta da demissão. Então a polícia acabou descartando esse advogado e esse professor. O segundo suspeito era um barbeiro que morava nesse bairro onde os crimes ocorreram. Era um homem muito estranho, ele tinha problemas mentais e ele tinha ódio de mulheres. Mas todas as pessoas diziam que ele era incapaz, que ele seria incapaz de cometer tantos assassinatos em série. Embora as pessoas falassem que ele era incapaz de cometer assassinatos, havia uma forte evidência contra ele. Um caixeiro viajante viu esse barbeiro próximo do local do quarto crime e próximo também do horário do quarto crime. Então ele acabou sendo o principal suspeito. No entanto, ele não foi acusado formalmente de nada, inclusive ele foi internado num hospício e morreu nesse hospício em 1919. Havia também um terceiro suspeito, era um médico russo que também morava nesse bairro onde os crimes aconteceram, e ele era muito cruel com as mulheres e sempre andava com instrumentos cirúrgicos na sua valise de médico. Por conta disso, a polícia entendeu que ele era um forte suspeito, mas não havia nenhuma evidência contra ele e ele não respondeu por crime nenhum. 15 anos depois, a polícia chegou a um quarto suspeito, um homem que havia matado suas 3 mulheres. Ele havia envenenado suas mulheres com arsênico. E quando a polícia estava montando o inquérito por conta dos 3 envenenamentos, a polícia viu um fato muito curioso, porque esse homem, ele mudou de Londres, daquele bairro onde os assassinatos ocorreram, ele mudou desse bairro para os Estados Unidos. No momento que ele mudou de país, os crimes pararam de acontecer em Londres. E curiosamente, crimes parecidos, semelhantes, começaram a ocorrer nos Estados Unidos. Inclusive, o New York Times chegou a noticiar que os horrores de Londres agora estavam acontecendo também nos Estados Unidos. Mas ele foi condenado à forca pelo envenenamento de suas 3 mulheres e acabou não sendo processado pelos crimes que aconteceram contra essas mulheres nesse bairro de Londres. A história do Jack, o Estripador, é uma história muito misteriosa que rendeu muitos filmes, muitos documentários. As pessoas são muito curiosas a respeito, justamente porque o assassino passou impune. 130 anos depois, nunca ninguém até hoje conseguiu descobrir a sua identidade. Existe inclusive um tour temático num bairro a leste de Londres. Ele custa 15 euros, é um tour de 1 hora e 45 minutos a pé, onde as pessoas podem circular pelas ruas onde os crimes ocorreram, por onde as mulheres que foram assassinadas viviam. Inclusive há projetores nas paredes, recriando aquela atmosfera da Londres vitoriana. Eu acho que é um passeio que vale a pena. Se e quando eu for a Londres, eu vou querer fazer esse passeio, com certeza. Gente, é isso. Essa é a história do Jack, o Estripador. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.